Vamos começar assim. Você orou pro Papai do Céu, né? Junto com a mamãe. E pediu pra sonhar com o quê? Com o ovo da nova terra. Com o novo céu e a nova terra. Você sonhou? Sim? Quando que foi? Aonde passada. Criança é levada ao céu por Jesus e traz muitas revelações detalhadas, algo extremamente impossível para uma criança de 3 anos. Como duvidar destes relatos tão puros e verdadeiros? Como duvidar de algo que foi descrito com tantos detalhes por um ser tão pequeno e indefeso? Hoje você vai ouvir algo extraordinário. Devemos nos preparar, igreja, pois estamos prestes a presenciar um momento muito aguardado pela Igreja do Senhor. Eu sou Ana Garcia e sejam todos bem-vindos ao canal Descobrindo, onde compartilhamos sonhos, visões e revelações e, claro, notícias do Brasil e do mundo. Já peço para vocês nos apoiarem com seus likes neste vídeo e também inscrever-se em nosso canal se não for inscrito e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. E eu também te convido a entrar em nosso grupo de oração do WhatsApp. O link está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 4 diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Ouçam este forte relato e compartilhem com o máximo de pessoas possíveis para que todos vejam a glória do nosso Senhor. Jonas disse que o sonho começou com ele rodando. Ele fez o movimento com a mão, fazendo um círculo. E ele me mostrou também com o próprio corpinho, a forma como ele rodava, para eu entender melhor. Então, primeiro, né, ele começou o sonho rodando e subindo. Segundo, enquanto ele rodava e subia, ele viu a terra lá de cima, segundo ele. Então eu acredito que ele quis dizer que ele conseguiu ver as casas que estavam ficando pequenas, né, enquanto ele subia. Por quê? Ele disse para mim que enquanto ele via toda a terra, ele via a tia Manu subindo lá da casa dela. Ou seja, ele estava no alto e enxergava a tia dele subindo. A tia Manu é minha irmã, que tem 3 anos de idade também, é a mesma idade dele. Terceiro, enquanto o Jonas subia, né, ele estava rodando e subindo, ele disse que viu as suas mãos. E segundo o que ele me contou, as mãozinhas dele, uma crescia, a outra não crescia, o pé crescia, o outro pé crescia, e o corpinho também crescia enquanto ele rodava e subia. E ele ia ficando igual ao papai, ou seja, grande. Disse que a tia Manu também cresceu enquanto ela subia, e a Elisa, que é a nossa filha caçula, que tem 2 anos, também subia e crescia. Ele disse que muitas pessoas estavam subindo e rodando e apareciam camisetas bem grandes e brancas nas pessoas, inclusive neles. Então eu acredito que seriam as túnicas que ele vê nos desenhos, as vestes brancas. Ele comparou com camisetas grandes e brancas, na linguagem infantil dele, né? Quarto, enquanto ele subia rodando, ele viu um homem todo de branco que estava no céu, inclusive o sapato e o cabelo eram brancos e a barba também. Segundo ele, o cabelo era curto do homem e branco, e a barba também era curta e branca, não era grande como a gente desenha. A gente costuma desenhar Jesus com ele gosta muito de desenhar e ele sempre desenha cabeludo e barbudo. Ele falou: não, mamãe, Jesus tem o cabelo curto e a barba curta e todo branco. Aí ele disse que esse homem brilhava muito
e até o sapato era branco, tudo branco, e ele disse que era Jesus. Jesus veio do céu e parou na nuvem, e desceu, né, parou na nuvem, enquanto o Jonas subia, um monte de gente subia, e rodando, né, como eu falei. Quinto, Jonas disse que tinha muitas e muitas pessoas e tinha anjos também com Jesus. E ele falou o nome de cada pessoa que ele lembra. Inclusive eu, o pai dele, a irmã dele, a tia dele, foi falando o nome das pessoas. Então não vou falar aqui porque vocês não conhecem. E mesmo as pessoas desconhecidas, que eu perguntei pra ele, tinha gente que você não conhecia? E ele me respondeu, não, mamãe, eu falava com todas as pessoas. Falei, tá, mas só tinha as pessoas que você conhece? E ele dizia, não, tinha muitas pessoas, mas eu falava com todas. Então eu acredito que para ele todas as pessoas, mesmo as desconhecidas, ele conhecia. Eu tive esse entendimento assim quando ele explicou. Sexto, numa empolgação surreal, o Jonas disse, aí a gente sentou numa mesa que tinha a comida de Jesus. E eu perguntei para ele, mas como assim, comida de Jesus? Ele tentava encontrar palavras, né, para encaixar, mas ele não sabia me explicar. Como que era essa comida, filho? E ele respondeu, eu não sei, mamãe. Então ele não sabia explicar, eu acredito que não porque ele não podia falar, igual o João, né, que tinha coisas que João não podia falar na palavra, mas é porque ele não tem palavras, ele não aprendeu algumas palavras, então ele não sabia explicar para mim como que era a comida. Então ele disse, a mesa era branca, as cadeiras eram brancas e tinha a comida de Jesus na mesa. Aí um detalhe importante que eu preciso compartilhar com vocês é que eu brinquei com ele, como ele é uma criança, então tudo que eu faço é de uma forma dinâmica. E essa é a forma de tirar as riquezas de detalhes. Aí eu falava pra ele assim, e tinha refrigerante na mesa? Pra poder saber os detalhes, né, do que tinha na mesa. E ele respondeu assim, bem sério, não, mamãe, tinha copos bem grandes com água. E eu falei, água? Como assim água, Jonas? E ele me disse, mamãe, Jesus mostrou para todo mundo o rio e disse que a água do copo era a água do rio e que a gente podia comer a comida de Jesus e tomar daquela água. E eu quis chorar nessa hora porque eu não encontrei isso na palavra, mas pelos estudos que nós já fizemos, né, Jesus fala que ele só tomaria do vinho quando chegasse esse dia. E não sei se por ele ser uma criança, ele viu em forma de água, diz meu marido que é a água da vida, então eu não sei. Mas ele disse que a gente comeria comida e tomaria água. Sétimo, Jonas, o que você ficou fazendo enquanto você comia? E ele me disse, conversando com você, mamãe. Estava conversando com você, com o papai, com todas as pessoas e com Jesus. Aí eu falei, mas o que você falava? E ele disse, eu não sei, a gente falava muita coisa, mas eu não me lembro. Jesus estava feliz, filho? E ele disse, sim, ele é muito divertido, mamãe. E o que ele falou de engraçado pra você, pra dizer que ele é tão divertido? E ele falava muitas coisas, eu já disse, ele falava muitas coisas, mas ele não podia me dar detalhes, talvez porque ele não sabia, não lembrava, ou não sabia dizer as palavras. Oitavo. Eu não sei se ele viu nessa sequência, tá? Ou se ele se lembrou depois, por ser uma criança a gente não sabe qual que foi a sequência, mas acredito que pode ter sido assim, ou ele se lembrou depois e acabou complementando no sonho. Mas ele me contou exatamente nessa forma que eu estou dizendo. Então, logo depois que ele viu a mesa, né, que falou que Jesus era engraçado, ele disse assim, aí eu vi o vovô Oséias, que é o meu sogro, que estava de pé, e Jesus pôs a mão nele e tirou de lá de dentro dele aquele negocinho que parecia uma bolinha, e o vovô não era mais velhinho, o vovô ficou novo, igual o papai. Aí eu perguntei pra ele, né, Jonas, o que era esse negocinho
que Jesus tirou do vovô. E ele disse: o pecado do vovô, mamãe. Jesus tirou o pecado do vovô e o vovô ficou todo sarado. O Jonas contou o mesmo episódio, né, de tirar um negocinho de dentro da pessoa, falando o mesmo episódio, mas dessa vez para a bisa dele, a bisa Seima, a bisa Lourdes, e disse que Jesus fez isso com todos os velhinhos. E ele falou no final: ficaram todos os velhinhos sarados. Aí, o nono. Aí Jesus levou, né, no sonho dele, Jesus levou todo mundo e o Jonas para mostrar animais. E uma das dúvidas do Jonas durante o nosso dia a dia sempre é essa: mamãe, a Marge, a Meg, que é as nossas gatas, a George e o Raul, que é os nossos cachorros, né, o macho e fêmea, eles vão ficar onde quando a gente subir com Jesus? E eu sempre dou uma modificada no assunto. Eu falo: filho, eles não têm espírito igual a gente, eles só têm um soprinho de vida. Então não se preocupe, eles são animaizinhos. Vamos pensar no céu. Eu não falo assim pra eles porque eu não encontro na palavra que animais vão pro céu. Então eu não gosto de passar uma mentira pra criança, né? Mas também não gosto de falar assim, tipo, animal não vai pro céu, a mamãe não acredita que animal vai pro céu. Aí ele me disse, né, nessa parte, que Jesus mostrou para ele vários animais. E na cabecinha dele, então, sim, os animais vão pro céu. Aí ele falou assim: mamãe, a gente podia mexer em todos os animais que Jesus mostrou. Eles eram todos bonzinhos. Mas quando eu perguntei para ele, né, Jonas, então tinha cachorro lá no céu? Tinha gato? Tinha cabrito? Tinha coelho? E ele sempre dizia: não era esse. Mas ele não soube dizer quais eram os animais que ele viu. Ele só disse que eram bonzinhos e que podia mexer, que eles não eram malvados. 10º. Jesus pegou um cavalo, no sonho pegou o cavalo, que era um cavalo branco, e disse: vamos descer. E eu nunca mostrei assim essa parte de desenho. Eu já chegou a ver desenhos que Jesus estava montado no cavalo branco, sim, mas nunca teve áudio assim a ponto de Jesus falar: vamos descer, nada disso. E, segundo ele no sonho, Jesus disse: vamos descer. E o Jonas relata que todas as pessoas tinham cavalos igual Jesus e que eles sabiam andar no cavalo. Aí a mesma forma, né, que eu falei que eu uso para poder tirar detalhes, eu disse para ele: Jonas, mas você não pode andar no cavalo, você é pequeno. E como que você vai montar num cavalo se você é pequeno? Você não vai conseguir manusear o cavalo. Aí ele disse: não, mamãe, no céu eu era grande, lembra? Eu disse, nem sabia andar de cavalo. 11º. Jonas disse algo que eu me assustei. E até aí eu tinha certeza que ali não era um sonho comum. Porque ele disse: por que nós vamos descer? Jesus disse no sonho para ele: lá embaixo existem muitas pessoas que me acham fraco. Mas eu não sou fraco, Jonas. Só vai subir quem confia em mim e que não me desobedece. E aqueles que me acham fracos, lá embaixo, vão ser condenados. As palavras desobedecer, fracos, condenados, eu tenho certeza que eu nunca ensinei para o meu filho no contexto bíblico. Eu digo sempre: homens levados não vão para o céu, eles vão para o fogo. E ele me pergunta, né, para mim, alguns detalhes. E eu sempre falo assim, né, homens levados não vão para o céu, vão para o fogo. Nunca usei a palavra condenado, nunca usei a palavra desobedecer, no contexto bíblico, assim, fraco, que Jesus é fraco, nunca disse isso. E ele me pergunta, né, por que eles não gostam de Jesus, mamãe? Eu vou respondendo de uma forma assim que eu sei que não usei essas palavras. Jesus desceu, todo mundo desceu com ele, mas lá embaixo tinha muitos homens bravos. E Jesus disse: eles me acham fracos, mas eu não sou fraco. E segundo Jonas, nessa mesma hora, os homens caíram no chão e tudo ficou destruído. E eu perguntei: filho, você não ficou com medo? E ele disse, bem seguro: eu não, mamãe.
Diz meu esposo que essa passagem foi um estudo que ele fez, essa parte, né, do sonho dele foi um estudo que meu esposo fez também, referente a Gog e Magog. Eu não estudei sobre isso, então eu não sei. Mas, segundo o meu marido, bate bastante com o Gog e Magog. 12º. Essa parte eu também não sei qual que foi a sequência no sonho dele, se foi nessa sequência ou se ele lembrou depois e me disse. Mas ele falou assim: a terra toda vai ficar bem destruída. E Jesus jogou no fogo 2 homens levados. E eu perguntei: mas só 2? Jesus não jogou muitos homens no fogo? Aí ele falou: não, eu só vi Jesus jogando 2. Tinha muitos que iam ser condenados, mas Jesus jogou 2. Eu não sei o que isso significa. Pode ser apenas uma parte do sonho dele, não sei. 13º. Mas se a terra foi destruída, aonde que você estava? Eu perguntei para ele. E ele pensou bastante, mas não soube me responder. Aí depois de um tempinho ele disse: Jesus fez uma terra novinha. E numa euforia ele disse também: a cidade santa começou a descer. E eu perguntei: mas Jonas, onde que você estava? Aí ele disse: mamãe, dentro da cidade santa, mamãe, descendo junto com todo mundo. E ele enumerou novamente todos os parentes que ele conhece, inclusive eu, o pai dele, a irmã dele. De novo ele falou o nome das pessoas e disse que todo mundo estava lá, dentro da cidade santa. Aí ele disse que tinha acabado. Ele falou assim: enfim. Aí eu questionei ele para finalizar: mas Jonas, Jesus não disse nada para você? Ele não falou com você? Você não lembra de nada que ele disse? Aí o Jonas me disse assim, que Jesus falou para ele assim: vai, desce agora e me espera voltar. E ele falou desse jeitinho: vai, desce agora e me espera voltar. E ele falou com uma voz diferente, como se fosse um tom de, não bravo, mas sério. E aí eu falei pra ele, né, que mais? Aí ele disse: fala para as pessoas serem boazinhas e não levadas. Fala que eu tô voltando. Aí eu disse pro Jonas: filho, mas vai demorar? E ele respondeu: não, mamãe, ele já tá voltando. Aí eu perguntei: mas Jesus estava triste ou ele estava feliz? Porque, irmãos, eu vejo muitos vídeos de pessoas falando que Jesus está muito triste, que a noiva não está pronta. Então eu perguntei: Jesus estava triste ou estava feliz? E ele disse: Jesus estava muito feliz. Aí eu perguntei: Jesus te disse mais alguma coisa? E ele falou: sim. Ele disse: Jonas, eu estou no céu, mas eu estou em todos os lugares. E também eu estou no seu coração. Para vocês, essa frase, né, que foi a última coisa que Jesus disse para ele no sonho, pode parecer boba, mas a última pergunta que Jonas me fez, que eu lembro assim sobre Jesus, foi: como que Jesus me enxerga se ele está lá no céu? E eu não consegui explicar para ele muito bem, porque ele é pequenininho, ele não fez 4 anos ainda. Então eu expliquei algo do tipo assim: Jesus enxerga, pois Jesus enxerga por cima da nossa casa. Os olhos de Jesus são poderosos e ele pode te ver aonde você for. Então eu sei que eu não expliquei dessa forma como ele disse. Cada vez mais a gente sabe que estamos perto do fim, estamos no fim. E as nossas crianças que são tão pequenas estão falando. A gente vê vários vídeos na internet de crianças pequenas falando sobre o fim, e meu filho foi uma delas. Tudo que eu falei aqui pra vocês, realmente ele me disse, e ele não viu em desenho, porque eu não coloquei desenhos a esse ponto, e também não passo pra ele esses tipos de ensinamento com tantos detalhes. Então eu sei que ele realmente sonhou isso. E então a gente tá no tempo, não de ficar criticando e nada do tipo, mas sim de dobrar nossos joelhos, né, de se arrepender de verdade e aguardar de verdade como as virgens prudentes, porque o Senhor está chegando, esse dia está chegando. E não adianta falar que nós temos tempo, a gente não tem tempo. E vamos esperar. Desperta, se você está ouvindo esse vídeo e não estava esperando, achou que vai demorar mais. Você não sabe o dia que Jesus pode voltar para você.
ou o dia que Jesus vai voltar para a igreja. Então você se esperta, se arrepende aí e espera, como a virgem prudente, para não perder esse dia. Correto? Amém, irmãos? Maranata, Jesus está chegando, está voltando, e Jonas disse que está muito perto, que ele já está voltando. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Podem divulgar esse vídeo à vontade, desde as partes que acharem mais importantes ou o vídeo todo. Sintam-se à vontade, que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? A paz do Senhor a todos. Agora você vai contar para as pessoas saberem como que foi esse sonho. Como que foi? Como que você viu? Tá, você viu no seu sonho. Você viu pessoas de branco? Sim. Aí, todo mundo. Todo mundo quem? O vovô tava lá? Vovô Zéias? Sim. E o vovô Ismael? Sim. A vovó Marta? Sim. E a vovó Nina? Todos. Todos que a gente conhece. Tinha gente que a gente não conhecia também? Tinha pessoas que a gente não conhecia? Não. Não tinha ninguém que você não conhecia? Não. Então só tinha um pouco de pessoas? Ou tinha um monte de pessoas? Deu um monte de pessoas. Mas você conhecia todas? Sim. Por quê? Não lembro. Você lembra de todas? Sim, eu lembro de todas. E da vovó sonho. Tá bom, vamos continuar. Aí, você falou algo muito interessante pra mamãe. Sim. Que a gente tava numa mesa. É verdade? Sim, é verdade. Como que era essa mesa? É branca. É branca. Branca? Sim. E o que a gente tava fazendo? Comida de Jesus. Comendo comida de Jesus? E onde que tava Jesus? O céu. Junto com a gente ali? Sim. E ele conversava com a gente? E o que a gente tava comendo, Jonas? O pai de Jesus. Mas como que é a comida de Jesus? É batata. Sim, mamãe. Você não sabe? Tá certo. E a gente tinha cadeiras? Sim. Como que é? Bancas. Fala de gente. Bancas. As cadeiras eram brancas? Sim. Queridos irmãos e irmãs, eu peço a sua atenção só por um momento antes de eu contar essa notícia para vocês. Hoje eu tenho algo muito sério e importante para compartilhar com vocês. Vocês já pensaram na possibilidade de conquistar uma renda extra de 100 a 200 reais por dia, de maneira totalmente honesta e segura, usando apenas o celular e aproveitando seus momentos livres? Tenho certeza de que essa ideia é intrigante, não é mesmo? E como parte do desejo de abençoar a todos, este canal está aqui para isso, para vocês. Por isso, quero dividir uma história com vocês. Eu conversei recentemente com meu amigo Bruno, que conseguiu gerar uma receita superior a 200 mil reais na internet somente no último ano. Além disso, Bruno também estendeu sua ajuda a centenas de pessoas, orientando-as a começar a trabalhar online usando somente o celular. E nessa conversa, indaguei se ele poderia estender essa assistência a todos vocês. E é claro que eu fico feliz em dizer que ele disponibilizou algumas vagas para um mini curso totalmente gratuito para vocês. Esse curso mostrará exatamente como aproveitar essa oportunidade de trabalhar de maneira íntegra e confiável no conforto do celular, apenas usando o seu celular. Podem confiar, meus queridos irmãos e irmãs, essa é uma chance real, pois eu jamais passaria algo aqui no canal que não fosse bom para vocês. E para receber o mini curso é muito fácil. Tudo o que vocês precisam fazer é entrar em contato com o nosso irmão Bruno no WhatsApp dele. Ele enviará a vocês o link para terem acesso ao mini curso. Vocês encontrarão o link do WhatsApp do Bruno na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Não percam tempo. Entrem em contato agora mesmo enquanto ele está online e disponível para ajudar todos vocês. Podem dizer que veio do canal Descobrindo
por indicação da Ana Garcia. Ele vai amar receber todos vocês. Em Mateus capítulo 18, versículo 10, diz assim: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Ao se referir aos pequeninos, Jesus não está apenas falando de crianças em idade, mas também de todos aqueles que são vulneráveis, fracos, marginalizados e desfavorecidos na sociedade. Ele está chamando a atenção para os menosprezados e menos afortunados. Jesus diz que os anjos dos pequeninos estão sempre vendo a face de Deus Pai. Isso sugere que Deus tem um cuidado especial por aqueles que muitas vezes são negligenciados pela sociedade. Os anjos que têm um acesso direto à presença de Deus estão cientes das situações dos pequeninos. Essa passagem enfatiza o valor intrínseco de cada ser humano aos olhos de Deus. Independentemente de sua posição na sociedade, status ou realizações pessoais, cada pessoa é importante para Deus. Ele conhece suas lutas, dores e alegrias. A mensagem de Jesus aqui é um chamado à compaixão e ao cuidado pelos menos favorecidos. Ele nos lembra que, como seguidores de Cristo, devemos olhar para além das aparências e status sociais e considerar as necessidades daqueles que estão em situações vulneráveis. Jesus está chamando a comunidade a cuidar uns dos outros. Ele nos lembra de nossa responsabilidade coletiva de zelar pelo bem-estar dos outros e sermos agentes de compaixão, justiça e cuidado. Esse versículo nos convida a refletir sobre como tratamos os pequeninos em nossa sociedade, como valorizamos e cuidamos dos que são vulneráveis. Ele nos lembra que Deus está atentamente ciente das situações dessas pessoas e nos chama a agir com compaixão e amor em nosso relacionamento com elas. Além disso, nos recorda que cada indivíduo possui um valor inestimável aos olhos de Deus, independentemente de sua posição social ou circunstâncias. Portanto, a mensagem de Jesus aqui é um apelo à empatia, à compaixão e à ação em prol dos menos favorecidos. Que essa mensagem ecoe aos quatro cantos do nosso mundo ou do nosso país, que assim seja, e que essa mensagem toque os corações de cada um. Obrigada a todos que assistiram este vídeo até aqui. Não se esqueçam de entrar em nosso grupo de oração do WhatsApp. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. E até breve.